Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. E nós temos mais um encontro. Você sabe, aqui falamos de educação, mercado de trabalho e tudo que pode te ajudar a escolher a sua profissão e ter sucesso na vida. E para ter boas chances na carreira, é preciso que você tenha interesse em aprender sempre, que esteja atualizado, saiba trabalhar em equipe, que tenha uma visão inovadora e positiva em sua atuação profissional e, o mais importante, que você acredite no seu potencial. E a cada semana, nós escalamos profissionais para dar dicas de como vencer com tranquilidade a concorrência do mercado de trabalho. Por isso, fique atento, que hoje nós vamos falar sobre mais uma profissão. Tem também o nosso concurso, que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso, para fazer aí mesmo da sua casa. Olha, são mais de 300 cursos, por isso não saia daí. E o nosso assunto de hoje vai mostrar um mercado em constante crescimento e que engloba todos os elementos relacionados à industrialização de alimentos, seja no desenvolvimento, fabricação, conservação, armazenamento, transporte e comercialização. Trabalho que é exercido pelo engenheiro de alimentos. E quem vai nos ajudar a fazer perguntas são os alunos do Colégio Ângulo Santa Rosa, da cidade de Santa Rosa de Viterbo, que fica a 83 quilômetros de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos vocês. E nós estamos recebendo a Cláudia Cristina Pasqualetti, que é coordenadora e professora do curso de Engenharia de Alimentos em uma faculdade de Barretos, e a Fabiane Depes Zanotti Galego, que é engenheira de alimentos. Boa tarde também, sejam bem-vindas. Olha, eu tinha uma primeira pergunta aqui e a pergunta que nos chegou via internet coincide com a minha dúvida. A Janaína Rocha, de Rio Claro, pergunta o seguinte: eu tenho muito interesse em trabalhar como nutricionista, mas recentemente eu conheci o curso de Engenharia de Alimentos e me interessei muito. Quais as diferenças entre essas profissões? No caso, nutricionista e engenheiro de alimentos. Fala pra gente, Cláudia. A diferença é bastante grande, é comum essa confusão mesmo, né, ainda no mercado, entre nutricionista e engenheiro. O nutricionista, a gente diz que é aquele profissional que ele trata do alimento da boca para dentro, tá, do ser humano. E o engenheiro de alimentos é o que cuida desde a matéria-prima até o produto chegar na boca do consumidor. Então, em cada produto, em prateleira de supermercado, está lá em função de um engenheiro de alimentos. E o nutricionista não, ele estuda como que o alimento se reflete no organismo humano. Tá. Essa é a diferença. O curso de engenharia de alimentos, ele até tem, né, o profissional vê um pouquinho da disciplina de nutrição, porque ele tem que conhecer um pouco sobre a nutrição dos alimentos, mas é um pouquinho. Né? O nutricionista, ele é especialista nisso, né? Como que o alimento se reflete no organismo. Trocando em si miúdos, por exemplo, a carne, o leite, o arroz e o feijão que a gente come no dia a dia. O que o engenheiro de alimentos faz nesse processo? Porque a gente sabe que tem o agrônomo lá no início, não é? Que tem o veterinário, no caso da carne, e o engenheiro de alimentos, o que ele faz nesse processo antes de chegar na nossa mesa? Toda arroz, toda feijão, toda parte de beneficiamento até ele chegar na mesa. Então, o beneficiamento... Depois que foi plantado e colhido, aí entra o engenheiro de alimentos. Entra o engenheiro de alimentos. Então, ele vai beneficiar esse arroz, ele vai colocar numa embalagem apropriada, ele vai fazer um transporte apropriado para chegar no supermercado, ter o tempo de validade apropriado para chegar no consumidor. E com a carne a mesma coisa, né? O veterinário cuida lá do gado até chegar no frigorífico, abate. A partir daí é o engenheiro de alimentos. Na qualidade desse produto, inspecionando, no desenvolvimento do novo produto, na transformação desse produto, né? Na carne que pode se tornar aí vários outros tipos de produto, um hambúrguer, uma salsicha, entre outros. Como que tem que ser embalado para ser conservado, né? Temperatura de armazenamento. Então, tudo isso é sob os cuidados do engenheiro de alimentos. Fabiane, você está no mercado há quanto tempo? Há 12 anos. Como engenheira? Como engenheira. E hoje como consultora também? Isso. Eu dou consultoria nesta área voltada para a segurança alimentar.
Quais são as maiores dificuldades desta área? Olha, eu acho que uma coisa muito forte que a gente precisa ter hoje é padronização, né? Então, a gente precisa atuar muito em programas que padronizem para que as pessoas que consomem o produto e gostam daquele produto, elas querem sempre comprar aquele produto daquela mesma forma. Então, você precisa de uma padronização. Então, aí entra o engenheiro de alimentos padronizando. O que a gente precisa fazer para que o produto saia sempre do mesmo jeito? Com o mesmo gosto também, com a mesma qualidade? Exatamente, porque se você compra um iogurte, gosto muito, amanhã você compra o iogurte, não está a mesma coisa, você acaba não sendo um consumidor fiel daquele iogurte. Então, o engenheiro de alimentos, ele entra aí, controlar processos para garantir que o produto vai estar sempre padronizado. Tá? Então, essa é uma preocupação muito grande. E uma outra preocupação muito grande também é a parte da segurança alimentar. Né? Porque não adianta nada a gente ter uma preocupação grande em divulgar a marca e, de repente, o consumidor vai lá, compra um produto, consome o produto e alguma coisa não está legal, acha alguma coisa indevida naquele produto, né? O que acontece bastante. Então, existem alguns programas que você garante que isso não vai acontecer. Né? E aí é o engenheiro de alimentos que cuida dessa parte. Que cuida de toda essa parte, de toda essa segurança do alimento. É o engenheiro de alimentos. Ok. Nós vamos continuar papeando sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique ligado. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Olha, você sabia que em meio à competitividade do mercado de trabalho, destaca-se quem tem experiência profissional e qualificação. Por isso, preste atenção na dica de uma faculdade que nós temos para você. Você sabia que os cursos tecnológicos do Lacerda dão certificações parciais que melhoram suas chances de emprego mesmo ainda cursando a faculdade? Pois é, estude no Lacerda e saiba mais. Acesse o site e inscreva-se. Pós-graduação no Moura Lacerda tem em seu currículo um curso com o peso e a história de uma das mais tradicionais instituições de ensino de Ribeirão Preto. Os cursos de pós-graduação do Moura Lacerda são reconhecidos pelo mercado de trabalho. Além disso, você tem a possibilidade de expandir sua rede de relacionamento com outros colegas e aumentar suas chances de buscar novas oportunidades na carreira. Informe-se sobre as turmas de psicopedagogia, engenharia ambiental, MBA em controladoria e finanças, além de outros cursos. Acesse mouralacerda.edu.br e saiba mais. Pós-graduação Moura Lacerda. Sua história continua com a gente. E voltamos com Profissão Sucesso para falar sobre engenharia de alimentos. E eu quero, bater um papinho aqui com os alunos que vieram lá de Santa Rosa de Viterbo para participar com a gente aqui. Alguém aqui já escolheu a profissão? Já? Você? Qual a profissão que você escolheu? Bom, eu pretendo fazer engenharia civil. Engenharia civil, por que você escolheu engenharia civil? Pela quantidade de cálculos e pelos projetos, que eu gosto bastante. Gosta de matemática, então? Adoro. Que legal, hein? Isso se destaca, porque a maioria não gosta, né? Como é que é teu nome? O Gredson. O Gredson. Quem mais escolheu a profissão? Você? Qual que é teu nome? Guilherme. Eu escolhi também engenharia civil. Eu já tenho alguma familiaridade com a área, já sei algumas coisinhas, né? E eu gosto bastante dessa área, me identifiquei com essa área. Que bom, beleza. Tomara que dê certo para vocês aí. As meninas ainda não escolheram. Tá no caminho, né? Não, quase. Não é isso, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre engenharia de alimentos? Você? Qual que é teu nome? Teófilo. Diga, Teófilo. Queria saber onde pode trabalhar o engenheiro de alimentos. Bom, o engenheiro de alimentos, o bom da profissão é isso, que você é aproveitado em diversos setores, né? Então, hoje em dia, o engenheiro de alimentos ele pode atuar numa área de logística, produção, qualidade, ele pode trabalhar na parte de vendas, né? Está crescendo muito, parte de desenvolvimento, a parte mais interna, marketing. Então, assim, a gente tem uma grade muito completa, então isso te possibilita
atuar em diversos segmentos dentro de uma indústria ou de uma consultoria mesmo nessa área. Então, assim, eu vejo como você pode, dependendo do qual é o seu ponto mais forte, você consegue se achar dentro da engenharia de alimentos. Eu sou bastante comunicativo, poxa, muitas pessoas vão para a área de vendas técnicas, se dão muito bem. Eu sou mais introvertido, eu tenho um pouco mais de timidez de falar com as pessoas, a parte mais de legislação, regulatório, qualidade. Tudo dentro da indústria de alimentos. Num supermercado tem espaço? Também. Supermercado, redes de fast food, está crescendo muito a procura. Pode falar, Cláudia, pode complementar. Deixa eu te complementar, porque a gama de campo de trabalho de engenharia de alimentos é bastante extensa. Né? A gente fala, hoje, com o crescimento da agroindústria no Brasil, o Brasil tem exportado cada vez mais países na parte de alimentos. E, então, o profissional em engenharia de alimentos ampliou muito a sua área de atuação. Então, em supermercados atualmente, eles têm as suas marcas próprias. Então, para eles terem as suas marcas próprias, o engenheiro de alimentos está aí atuando em cozinhas industriais, restaurantes, fast foods. Toda a gente tem o engenheiro de alimentos podendo atuar aí dentro, além da área toda que a Fabiane tem falado. Né? Uhum. Mais perguntas? Diga, o microfone está aí contigo. Fala pra gente. Oi, eu gostaria de saber qual o piso salarial de um engenheiro de alimentos, quanto que ele pode começar ganhando, até quanto pode chegar. Fala, Cláudia. O piso salarial inicial do engenheiro de alimentos é de 6 salários mínimos, tá? Que equivale hoje em torno de 3.700 aí seria reais. E ele o mercado está pagando isso? Esse é o piso. Nós temos a profissão regulamentada pelo CREA e é o piso salarial que tem que ser pago para o engenheiro de alimentos. Tá. E isso pode variar, e hoje nós temos ex-alunos nossos em cargos de diretoria que a gente tem conhecimento que recebe R$25 mil por mês. Então, sim, a carreira te dá uma oportunidade muito grande de crescimento. Chegou pergunta para a gente aqui do Pablo Buarque, de São Manuel. A questão dos rótulos nas embalagens de produtos que contêm transgênicos está dando margem a muita discussão. Você acredita que é possível estabelecer um sistema eficiente e que dê aos consumidores o poder de escolha na hora da compra? Afinal, os transgênicos são seguros para consumo? Na verdade, não existe nada cientificamente comprovado que o transgênico faz mal ou não para a saúde. Então, por ser de um caráter duvidoso, tem sim que manifestar que existe um transgênico. É isso que a legislação adota. Existe sim uma legislação que obriga que se tenha um transgênico, um triângulozinho com um T escrito em amarelo, um T escrito em preto dentro, que obriga, se você tem alimento transgênico ali, que você tenha que dizer. Mas, infelizmente, a lei não é para todos, né? Na verdade, não é todos que cumprem a lei. Então, existem alguns que não cumprem com a lei, ou então existem alguns que não sabem a origem de suas matérias-primas. Então, eu processo o meu produto aqui dentro da minha fábrica. Eu acredito que eu não tenho transgênico, tá? Então, eu não coloco no rótulo que eu tenho transgênico. E minha origem? De onde vem a minha matéria-prima? Eu tenho certeza que ali não tem um transgênico? Então, eu preciso saber a origem de tudo isso para que eu possa fazer a legislação vigorar e pôr no rótulo que existe um alimento transgênico. Mas quem não sabe, no caso, está errando, né? Quer dizer, tem que ter um engenheiro de alimentos para ver a procedência. Claro, então, tem que ter uma pessoa que entenda sobre legislação de alimentos, né? Que tenha lá, conhecimento nessa parte de rótulos, o que pode e o que não pode. Ok. Olha, o papo tá bom, mas a gente tem agora mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Profissão Sucesso. Bem, e voltando a falar sobre as oportunidades de emprego para quem sonha em trabalhar na área de engenharia de alimentos, vamos ver se alguém tem mais perguntas aqui da nossa plateia. Você tem? Qual o seu nome? Jennifer. Diga, Queria Jennifer. saber como que é a inserção no mercado de trabalho desse profissional quando ele sai da faculdade.
Como é que tá? Tem estágio antes disso? Sim, na verdade, normalmente o último semestre é estágio, o que facilita muito para você já sair de lá ingressado no mercado de trabalho, né? E isso 80% onde eu fiz a faculdade, 80% na verdade você já sai de lá empregado, já está no mercado. O mercado tá bom assim, professora Cláudia? Nós temos um diferencial, né, lá na nossa Faculdade de Barretos, e os nossos índices indicam isso. 80% dos nossos alunos no dia da formatura estão já empregados, porque nós temos essas características dos 6 meses de estágio no último semestre. Para, na verdade, já colocá-lo na prática. Vamos ver aqui mais uma pergunta que chegou do Antônio José Vieira, de Jaú. Pretendo cursar engenharia de alimentos e tenho curiosidade de saber qual é a rotina de um profissional da área. A rotina é intensa, bastante intensa. Na verdade, não existe muita rotina para um profissional de engenharia de alimentos. Ele acaba sendo sempre, ele é contratado para fazer uma determinada tarefa, mas como a gente tem uma base muito grande a gente vê muitas disciplinas dentro do curso, então a gente acaba tendo um conhecimento muito amplo, então você é sempre requisitado para fazer trabalhos em conjunto com qualidade, com desenvolvimento, com parte de regulatórios. Então, assim, você nunca faz exatamente todos os dias a mesma coisa, não existe uma rotina. Você fica dentro da indústria, você tem que ir pra fora também, você tem que... Então, é bem movimentado. Bem movimentado, depende da área que você atua. Por exemplo, a pessoa que está, um engenheiro de alimentos que está na área de vendas técnicas, cada dia ele está num lugar diferente, contactando, prospectando clientes. Então, a pessoa que está na parte de qualidade já está mais interno, né, tendo que se correlacionar com as outras áreas. Então, assim, independentemente da área, ele é bastante ativo o dia a dia do engenheiro de alimentos. Cláudia, fala pra gente quais são as principais disciplinas do curso. O curso ele tem 3 fases, digamos assim, disciplinas, né? Os 2 primeiros anos são as disciplinas de qualquer curso de engenharia, né? Quando ele fala em engenharia civil tem bastante cálculo, a engenharia de alimentos também tem muito cálculo. Os 2 primeiros anos, todos os cursos de engenharia são praticamente básicos, né? Cálculo, física, química, toda a área de matemática. Depois o aluno tem toda a parte técnica, tecnológica de alimentos, né? Ele vê a tecnologia de alimentos, a parte de engenharia de alimentos, bioquímica dos alimentos, as transformações e a parte de gestão. Então a gente tem envolvido também toda a parte de gestão profissional, princípios de economia, administração, gestão de pessoas, marketing, seriam esses 3 os pilares. Sim. Mais perguntas? Você? Fala pra gente, faça a sua pergunta. Como é que é teu nome? O Gretson. Diga. Qual a principal diferença entre engenharia de alimentos e tecnologia de alimentos? Fala pra gente, Cláudia. O tecnólogo de alimentos, ele trabalha basicamente na tecnologia, só com a tecnologia. Não tem toda essa parte de engenharia envolvida, que a gente fala aqui que são as engenharias, os processos envolvidos, não tem a parte de gestão, de projeto, mais definido para a tecnologia mesmo. Né? Um exemplo que eu vou te dar como desenvolver aquela latinha de ervilha em conserva. Tá? Então, isso é tecnologia. Então, esse é o tecnólogo. Todo o resto envolvido, qualidade, transporte, os equipamentos envolvidos nisso, gestão dessa linha de produção, isso é engenheiro de alimentos. Tá, ele, na verdade, pode auxiliar o engenheiro de alimentos. Normalmente ele é tecnólogo, né? Então é um curso técnico. Né? Tá. Para vocês duas, quais as características, né, principais que deve ter quem quer ter sucesso nessa área? Olha, tem que ser proativo, dinâmico, né? Muito dinâmico, gostar de cálculo, né? Tem essa característica por ser engenharia, tem que gostar um pouquinho de cálculo aí, química, né? De lidar com pessoas, porque a gente trabalha muito em equipe também na parte. Isso é muito importante, que tem esse relacionamento, uma coisa forte de relacionamento. Você se dá muito bem porque todas as áreas que você for solicitado, você vai precisar interagir com outras áreas, né? Então tem que ter essa facilidade aí
na comunicação. O mercado tem aceito o engenheiro de alimentos ou tem outros profissionais fazendo o serviço do engenheiro de alimentos? Ele aceita, mas ainda, a gente fala assim, o engenheiro de alimentos ainda é uma profissão nova. Né? Apesar de já ter seus quase 40 anos, aí a primeira instituição de ensino com o curso de engenharia de alimentos foi a Unicamp, mas tem outros profissionais que ainda brigam um pouco na área. Quais seriam? Quais os competidores aí? A gente tem o próprio veterinário, o zootecnista, o engenheiro químico, o farmacêutico, algumas áreas que ainda elas se encontram aí, a gente diz, né? Que tem a sombra ainda, né? Entre elas e elas com engenharia de alimentos também. O engenheiro tem que cada vez mais se firmar, né, enquanto necessário, né, nessa cadeia, né? Olha, se você ficou interessado na área de engenharia de alimentos, saiba que você pode encontrar o curso nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do estado de São Paulo. Há faculdade pública em Pirassununga, na USP. Também há faculdades particulares em Barretos, na Unifeb, e em Marília, na Unimar. A duração do curso é de 5 a 6 anos e o valor das mensalidades varia de R$ 589 a R$ 1.148. Eu quero muito agradecer as nossas convidadas, a Cláudia, que veio diretamente de Barretos, para aqui nos dar entrevista, a você também, Fabiane, e a turma que veio lá de Santa Rosa do Viterbo. Sejam sempre bem-vindos aqui também. Olha, e se você perdeu ou quer rever alguma informação sobre o programa de hoje, não se preocupe, basta acessar o profissãosucesso.com.br e assistir agora em nossa TV online. Lá você também encontra notícias, dicas de como montar um currículo e muito mais. E se você está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas de emprego disponíveis em Ribeirão Preto. Há vagas para auxiliar técnico de montagem, auxiliar técnico eletrônico, consultor de vendas, fiscal de caixa, inspetor de alunos, chefe de serviço de limpeza, eletricista, servente de pedreiro, auxiliar de cobrança, encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais. E outras também. Em Jaú, há vagas para faxineiro, operador de empilhadeira e torneiro mecânico. Em Bauru, há vagas para vendedor, supervisor de vendas, auxiliar de almoxarife e técnico em informática. Para mais informações sobre as vagas de emprego e também de estágio, acesse o profissãosucesso.com.br. E agora chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta. Quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer pela internet. Tem curso de administração financeira, arte, cultura, de secretária, de como se comportar numa entrevista de emprego e muito mais. São mais de 300 cursos, então não perca essa chance. Prepare-se para a pergunta. Olha bem, em relação ao índice glicêmico, que é um fator que diferencia os carboidratos e está relacionado com o nível de açúcar no sangue, responda: qual alimento deve ser consumido em menor quantidade? Opção A, sucos. Opção B, doces. Opção C, verduras. Opção D, pães. Acesse agora mesmo profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso. E não esqueça que você pode ajudar a escolher quem é o maior brasileiro de todos os tempos. A votação está aberta no site do SBT. Não perca tempo e dê o seu voto agora. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência, uma feliz Páscoa e até sábado que vem, com certeza.